Muito bom dia, seja muito bem-vindo à Opinião Pública. No programa desta manhã vamos falar da Lei de Bases da Habitação, que é hoje aprovada no Parlamento. Queremos saber como é que vê a iniciativa que consagra o Estado como garante do direito à habitação, como avalia medidas como a entrega da casa para pagar a dívida no crédito bancário ou também a obrigatoriedade de acelerar os processos judiciais de heranças indivisas. E quanto aos programas de rendas acessíveis, como avalia os programas do Governo e da Câmara Municipal de Lisboa aprovados recentemente? Para participar, já sabe que basta inscrever-se através dos números de telefone habituais 21416 1147 ou 21416 1148. E a primeira Lei de Bases da Habitação deverá ser hoje aprovada no Parlamento. O diploma conta já na votação final global com os votos favoráveis da esquerda e o voto contra do CDS. O PSD ainda não anunciou a intenção de voto. A nova lei consagra o Estado como garante do direito à habitação e inclui medidas como a proteção no despejo e a criação de um Programa Nacional de Habitação e da Carta Municipal de Habitação. E o Governo anunciou a inclusão de 29 imóveis do Estado num fundo para futura reabilitação e arrendamento. Na lista está o edifício do Hospital Miguel Bombarda. O Ministro das Infraestruturas e da Habitação anunciou a medida complementar ao Programa de Arrendamento Acessível, em vigor desde 1 de julho e destinado aos imóveis privados. É um programa que utiliza imóveis públicos que estavam devolutos e, portanto, sem utilização, alguns deles há muitos anos. E, portanto, só significavam despesa para o Estado. Aquilo que nós decidimos fazer é, para nós, o óbvio, mas o óbvio que nunca tinha sido feito no passado. Portanto, recuperar imóveis devolutos do Estado, de diferentes ministérios, e que nós integraremos num Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Eles serão reabilitados e depois colocados para o arrendamento acessível dirigido à classe média. Segundo Pedro Nuno Santos, esta reabilitação é financiada através da participação do Fundo de Estabilização Financeiro da Segurança Social neste Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Além do antigo Hospital Miguel Bombarda, com uma área de 44 mil metros quadrados, também o Lisboeta Quartel do Largo, Cabeço da Bola, com 13 mil metros quadrados, e o Convento das Convertidas, em Braga, estão no anunciado pacote imobiliário, assim como outros edifícios, 29 no total, em Tavira, Gaia, Sintra, Coimbra, Loures, Vila Franca de Xira, Évora, Porto Alegre, Guarda ou Figueira da Foz. O Decreto-Lei Governamental aprova o plano de oferta pública de imóveis para arrendamento acessível através da integração do património imobiliário do Estado ou da celebração de protocolos com o Instituto da Habilitação e Reabilitação Urbana, com a inclusão de mais apartamentos ou moradias, um pouco por todo o país. O Ministro só não quis adiantar quaisquer metas de prazos de concretização e do número de fogos que serão disponibilizados para arrendamento no mercado com esta iniciativa. O Ministro da Habitação elogia o Programa de Rendas Acessíveis da Câmara Municipal de Lisboa. Depois da polémica que envolveu Fernando Medina e Pedro Nuno Santos, o Ministro diz agora que se trata de uma medida inteligente. Um dia depois do assunto ter provocado tensão entre Fernando Medina e Pedro Nuno Santos, os dois suavizaram o tom. Do meu lado não há nenhuma frição sobre isso. Limitei-me a alertar, relativamente a uma iniciativa que o Governo tomou, as limitações e as correções que poderiam ser feitas no âmbito de um programa governamental. Nada mais do que isso. Acho que eles se complementam. Era bom, aliás, que eles se complementem e é bom este trabalho conjunto. Os programas são complementares, são muito importantes e a única coisa que eu vos posso dizer sobre o programa que está a ser implementado em Lisboa só pode ser elogioso, porque o programa de facto é bom e não concorre com este que estamos a apresentar. O elogio do Ministro da Habitação surge depois das críticas do autarca de Lisboa. Na mesma semana em que entrou em vigor o Programa de Arrendamento Acessível do Governo, pela mão de Pedro Nuno Santos, Fernando Medina não hesitou em dar uma alfinetada naquele que é visto dentro do PS como o seu grande adversário. Decidiu recauchutar o programa da Câmara, anunciado há 4 anos e que ainda não conta com nenhum arrendamento, e comparou-o com o do Governo para concluir que em algumas zonas de Lisboa a autarquia disponibiliza rendas a metade do preço do Executivo.
Só que, apesar de terem o mesmo fim, os programas não são comparáveis. É que, ao contrário da autarquia, o Governo não tem casas próprias para disponibilizar neste programa e, por isso, só pode tentar aliciar proprietários privados a candidatarem-se em troca de benefícios fiscais. A Câmara, por outro lado, investe na construção própria e na gestão de imóveis, o que lhe permite fixar preços mais baixos. E partimos para a conversa em estúdio. Hoje é a nossa convidada, a advogada Sofia Martins dos Santos. Sofia, muito bom dia, obrigada pela presença. E, de facto, vamos tentar perceber o que é que vai mudar ou o que é que poderá mudar, eventualmente, com esta lei de bases na habitação, a primeira existente. É uma lei que prevê consagrar o Estado como garante efetivo do direito à habitação, um direito que temos consagrado também na nossa Constituição. Como é que olhamos para esta lei de bases? Será isso possível? Temos todos a esperança que, de facto, o Estado se transforme nesta ferramenta? Claro que olhamos com esperança, naturalmente, até porque estamos em 2019 e estamos a falar, como a Rita bem disse, da primeira lei de bases para a habitação. E, portanto, claro que olhamos com esperança. No entanto, não podemos olhar para esta lei de bases como a luz ao fundo do túnel. Ou seja, é claro que temos que manter a esperança, mas também temos que manter os pés bem assentes na terra e perceber que o orçamento é aquilo que é e, portanto, é com ele que temos que trabalhar. Em relação às novidades ou à falta de novidades que esta lei poderá trazer, também podemos falar um bocadinho sobre isto, mas, como a Rita bem disse, o artigo 65 da nossa Constituição diz especificamente que todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade e a privacidade familiar. E depois incumbe ao Estado, e isto a própria Constituição tem expressamente previsto, programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e equipamento social. E, portanto, promover a construção de habitações, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É a realidade que vemos hoje em dia. Exatamente. Portanto, isto que está na lei de bases já estava na nossa Constituição e, no entanto, é certo que tivemos algumas políticas ao longo dos anos que nos permitiram ir construindo, enfim, alguns diplomas jurídicos de maior ou menor proteção. Mas, efetivamente, daquilo que é a minha análise desta lei, não vejo grandes novidades. Sei que foram discutidas algumas propostas mais radicais que, entretanto, não se verificaram e, portanto, o texto final que hoje será votado não foge muito àquilo que já estava estabelecido. E olhando, então o que é que trará de novo em termos de medidas práticas? Em termos de medidas práticas, nós vamos ter que esperar um bocadinho para ver aquilo que vai ser decidido pelo nosso Executivo, porque lá está a lei de base. O que é uma lei de base? A lei de base dá-nos é exatamente... os princípios. Precisamente, dá-nos os princípios, mas depois, tudo o que seja a regulamentação vai ter que ser feita a posteriori pelo Executivo. Portanto, no fundo, o que aqui está vertido já eram os princípios que todos nós esperamos que o Estado de Direito Democrático, que é o Estado português, cumpra. E, portanto, nesse sentido, não vejo aqui grandes novidades. Agora, é óbvio que tem aqui alguns pontos interessantes e é interessante para os cidadãos portugueses lerem, porque de facto ficam a conhecer, nós juristas e advogados já temos um conhecimento um bocadinho mais aprofundado daquilo que é a realidade do mercado habitacional em Portugal. As pessoas têm mais na perspectiva daquilo que vem nas notícias e até na ótica do consumidor, da pessoa que compra ou arrenda uma casa, mas de facto a perspectiva da legislação, aquilo que aqui está já existe, já está previsto. Agora, aquilo que se espera, obviamente espera-se que o Estado, que o Governo vá mais além daquilo que já existe hoje em dia, especialmente, na minha opinião, enquanto advogada e enquanto jurista, mas especialmente na prática jurídica do dia-a-dia, que é a minha vida, no fundo. Eu tenho a dizer que o arrendamento precisa urgentemente de ser revisto e precisamos de um novo regime, mas de um regime que não seja uma manta de retalhos, que é o que nós neste momento temos, e que, muito sinceramente, se a nós advogados já nos dificulta a vida, porque neste momento nós temos dificuldades em interpretar
aquilo que está no texto da lei. Eu não quero imaginar o que é um cidadão que não tem conhecimentos jurídicos a olhar para um Código Civil, para uma NRAU, para uma RAU, para as normas transitórias e a não perceber absolutamente nada. Portanto, é necessário mexer na lei do arrendamento. E que medidas seriam essas? Que mexidas é que deveríamos fazer na lei do arrendamento? Temos que consolidar a lei. Temos basicamente que deixar expresso, porque é até uma questão da própria redação legislativa. Nós neste momento temos normas que... no fundo, porque enquanto advogados, enquanto juristas, nós temos que interpretar a lei num sentido não só da sua letra, mas também no sentido do espírito do legislador. E nós, neste momento, temos normas que têm explícito uma coisa, portanto, a letra da lei diz uma coisa, mas nós sabemos que o espírito do legislador não era aquele. E, portanto, isto é gravíssimo do ponto de vista da expectativa... Como, por exemplo, consegue dar-nos um exemplo do... Sim, por exemplo, as duas leis que entraram, os dois diplomas que entraram julgo que em fevereiro deste ano, têm normas neste sentido em relação à renovação, por exemplo, dos contratos de arrendamento. Isto é muito grave, porque as pessoas, quando um cliente chega ao nosso escritório e pergunta quando é que este contrato vai renovar, eu tenho que saber e tenho que lhe dizer, este contrato renova-se naquele dia e, portanto, o senhor tem que fazer uma oposição à renovação até ao dia X. Se eu não consigo fazer isso, as pessoas pensam até que os próprios advogados é que não sabem aquilo que estão a fazer, mas não é. É uma questão de interpretação da lei, ou uma questão daquilo que está vertido no texto da lei e do espírito legislador. Nós sabemos que estes dois diplomas que entraram em vigor este ano, que no fundo queriam conferir, que estou a falar do assédio ao arrendamento, no arrendamento, e estou a falar das alterações que foram feitas ao NRAU, nós sabemos que o espírito legislador seria a proteção e reverter um bocadinho aquilo que foi feito anteriormente no NRAU, seria a proteção do arrendatário. Mas aquilo que lá está vertido não é exatamente isso. E, portanto, isto é muito perigoso. Muito perigoso. E havia medidas, por exemplo, há medidas nesta lei de bases que diz respeito ao princípio e à defesa e proteção em termos de despejo, que é uma realidade que, infelizmente, se tem falado muito. E não só. O que é que seria urgente fazer-se nesse sentido, numa altura em que as pessoas vêem-se de mãos e pés atados muitas vezes e perdem as casas sem terem alternativas? Bom, esta lei de bases fala não só da questão do despejo, mas fala também de uma outra questão muito interessante, que é a casa de morada de família. Esse instituto quase, digamos, que é a casa de morada de família e que nós muitas vezes ouvimos, não, a casa de morada de família tem uma proteção especial. E, de facto, ela tem uma proteção especial. E estas duas situações estão relacionadas, o despejo, ou então, por exemplo... Quando falamos de despejo, falamos de casas, falamos de arrendamentos, mas também temos outras situações, por exemplo, de insolvências, pessoas que têm execuções. Nós temos uma das maiores taxas de sobreendividamento em Portugal, das famílias, em relação à União Europeia, e, portanto, temos muitas execuções. Eu lido com elas diariamente, lido tanto na ótica do credor como na ótica do devedor. E, portanto, é verdade pessoas que não conseguem pagar os seus empréstimos, não conseguem pagar a casa. E muitas vezes, e isto é interessante, porque há pessoas que efetivamente querem pagar, até têm condições para reestruturar os créditos, porque em determinado momento da sua vida viram-se confrontadas com uma insuficiência económica para fazer face às prestações que tinham para com os bancos e, na verdade, depois conseguiram dar a volta à situação e querem reestruturar os seus créditos. E a forma como os bancos têm lidado com essa situação, mesmo sendo tais casas de morada de família, é absolutamente vergonhosa, porque... temos bancos que, apesar das pessoas apresentarem garantias, apresentarem inclusivamente reforços de capital, não querem reestruturar as dívidas. Porquê? Porque nós temos um mercado de arrendamento altamente competitivo neste momento, temos um mercado de arrendamento que não tem oferta e, portanto, o que acontece em sede de processos executivos é que as casas são vendidas por 70% do seu valor patrimonial. E, portanto, os bancos não têm grande incentivo para reestruturarem créditos porque sabem que em sede de venda executiva poderão ficar com o imóvel e depois revendê-lo a um preço muito mais alto, até porque toda a gente sabe que o valor patrimonial das casas, embora já não seja tão dispar em relação ao valor real de mercado, ainda normalmente, por regra, o valor patrimonial é inferior. Portanto, e o que é que isto quer dizer? Que os bancos vão obter uma casa, vão ficar com uma casa por um preço absolutamente ridículo que depois poderão revender.
E nós temos bancos mais, da minha prática corrente, nós temos bancos um pouco mais sensíveis e que até tentam ajudar o cliente a reestruturar. Temos outros, como é o caso, por exemplo, da Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, que é absolutamente não aceita qualquer tipo de reestruturação, a não ser muitas vezes o pagamento total do valor que está em dívida. E as pessoas, obviamente, que se calhar numa casa de 100 mil euros, se calhar não têm, se estiverem em dívida de 80 mil, não têm 80 mil para dar. E há uma das medidas que está inscrita nesta lei de bases que diz respeito à possibilidade de se poder entregar a casa para pagar a dívida. Há quem diga, a DECO diz que é uma medida que não vai ter grandes efeitos porque deixa do lado do banco essa decisão. E é mesmo nova. assim. E isto não é novo. Esse instituto que a Rita está a falar é um instituto que se chama de ação em cumprimento e que permite ao devedor entregar o imóvel ao banco. Estamos a falar, obviamente, de créditos hipotecários, mútuos, hipotecários, e, portanto, permite ao devedor entregar ao banco o imóvel e ficar completamente exonerado do pagamento de qualquer outra quantia que estivesse em dívida. Sucede, porém, que isso também não é novo. Isso é uma possibilidade que a lei já consagra. E, portanto, o que é que a DECO quer dizer quando diz que isso não traz grandes benefícios? É que, na verdade, como a Rita estava a dizer, isso de facto fica da parte do banco decidir. Tem de haver portanto, acordo. Tem que haver acordo, tem que estar escrito no contrato. E é óbvio que o banco, na sua supremacia negocial, não irá nunca incluir esse tipo de cláusulas. Portanto, isso acaba por cair no vazio. Mas ainda voltando àquilo que há pouco estávamos a falar, da Casa de Morada de Família. A Casa de Morada de Família, hoje em dia, tal como esta questão da dação em cumprimento, a Casa de Morada de Família também já tem proteção. A Casa de Morada de Família, por exemplo, nas execuções, ficará com o devedor, com o executado, enquanto não houver, por exemplo, a venda judicial. Ou suspender-se-á a execução em caso de embargos de executado, que é aquilo que nós fazemos quando há a entrada de uma execução e o executado pretende embargar, pretende interromper, pretende contestar essa execução. A Casa de Morada de Família também tem essa proteção, também suspende a execução. É uma exceção, porque as execuções, os embargos não suspendem normalmente. Portanto, já existem uma série de... A lei já consagra uma série de medidas de proteção à Casa de Morada de Família e em relação aos despejos também. O que é que aqui a nossa lei de bases, esta nova lei de bases da habitação, diz em relação aos despejos? Concretamente que não pode ser feita a determinadas horas, mas isso, quer dizer, isso já resulta até do próprio princípio da dignidade humana. É óbvio que ninguém pode ser despejado às 2 da manhã. Portanto, não sei até que ponto é que trará alguma novidade. Pelo menos nesse aspecto das medidas de proteção. E há outras questões que já vamos voltar a falar, Sofia, mas para já vou já abrir o nosso fórum aos nossos telespectadores. Paulo Rodrigues está a ver-nos em Lisboa. Paulo, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Olá, bom dia. Eu gostaria de dar... Estamos a ouvi-lo, Paulo. Sim, gostaria de dar também a minha opinião acerca deste assunto, que eu acho que é muito importante. Essas novas leis, como é óbvio, não estou muito a par ainda, ainda não estou a par, hei de saber aqui pelas informações, pelos noticiários. Mas aquilo que eu tenho a dizer é, por exemplo, eu neste momento já tenho quase 40 anos de idade. Dificilmente consigo ter um crédito. Infelizmente, a minha esposa nunca teve possibilidade de ter um emprego estável. Apesar de eu ter um emprego estável, para conseguir um crédito à habitação sempre foi-me negado porque exigiam muitas coisas. Neste momento aqui tenho uma casa arrendada na zona da ajuda. Quando eu vim viver para aqui, a renda era à volta de 300 euros. Neste momento aqui já se está a pagar quase 700. E eu acho que o Estado e a Câmara deviam meter mão nisto, porque senão nós estamos aqui numa bolha que nunca mais vai acabar. O mais provável é arrebentar, com certeza, na mão de quem está nas casas, que terá que sair, como é óbvio. Paulo Rodrigues, deixe-me perguntar-lhe já agora se está informado dos seus direitos, se sabe se eventualmente um dia o seu senhorio, uma vez tem uma casa arrendada, o poderá convidar a sair do apartamento, se está devidamente, se sente protegido enquanto arrendatário na casa onde está? Para lhe ser sincero, acho que não estou. Porque o mais provável é chegar a um entendimento, pagar uma indemnização e terei que, obviamente, ir para a casa da minha mãe, de certeza.
Muito bem, Paulo, muito obrigada pela sua participação e por ter partilhado o seu caso connosco e que reflete o caso de milhares de portugueses que vivem em casas arrendadas. Ouvimos agora a Maria Fernandes, liga-nos da Póvoa de Varzim. Maria, muito bom dia. Maria está aí, bom dia. Maria? Tá, bom dia. Olá, bom dia. Estamos a ouvi-la. Bom dia. Olha, Estamos a ouvi-la, Maria. olha, é o seguinte, Estamos a ouvi-la. eu vivi numa casa que tenho 84 anos. Vivi lá há 43 anos. Fui para lá, tinha 40 anos. E o senhorio pôs-me fora. Ela arranjou advogado e eu também. O advogado enganou-me, passou para o lado dele e eu acabei por sair para não me... Porque ele tinha dinheiro e eu, embora ele tivesse pago também ao meu advogado, mas ele passou para o outro lado. E a Maria não teve alternativa, teve de sair da casa. Tive que sair e fui enganada pelo meu advogado também. Agora, ele tem a casa com letreiro à venda ou alugar, caríssima. E eu não assinei nada para sair, quem assinou foi o meu filho, porque me estava a ver muito nervosa. E eu gastei lá muito, muito dinheiro, 43 anos, com o chão novo, que era alcatifa, guarda-fatos que não prestavam, banca nova, casas de banho. Rebentou-me o cano 3 vezes e eu paguei tudo. Porque eu telefonava para o escritório e diziam que escrevesse uma carta. E a água continuava a correr para o chão, me dava cabo do soalho. De maneira que eu quero saber se tenho alguns direitos. Se posso pedir uma indemnização do que lá deixei ou voltar para casa, visto estar com o letreiro para alugar, para vender. Maria, e já vamos colocar a sua questão e tentar, de alguma forma, não conhecendo naturalmente o caso ao pormenor, vamos tentar, pelo menos, traçar aqui em traços gerais o que é possível fazer em casos semelhantes. Para já ouvimos ainda Fernando Martins, está a ver-nos em Castelo Branco. Fernando, bom dia. Bom dia, menina. Olá, bom dia. Olha, eu já sou reformado, tenho habitação própria e tudo. Eu vou responder a esta questão por uma questão dos jovens. Tenho um filho em casa, não sai de casa, tem emprego em Lisboa, tem várias cidades no Porto, em Setúbal, mas não pode sair de casa e tem emprego em Castelo Branco. Porque a diferença do emprego não dá para pagar um arrendamento, um quarto, nessas zonas, Lisboa, Porto, até arredores de Lisboa. Eu estou aqui a ouvir o programa, só vejo uma solução, que eu não sou ninguém, mas pronto, dou a minha opinião uma vez que me dão essa oportunidade. A lei que está feita, está feita. Tem que se cumprir, porque isto há muitos interesses por trás, não vale a pena estar a explicar mais. Só uma razão muito simples de desenvolver isto muito rápido. É criar T0s e T1s para os jovens que querem trabalhar, querem construir por família, em alguns sítios de Lisboa, porque as câmaras, os governos, têm palacetes arruinados por todos os cantos, têm terrenos baldios em todo o lado, fazer T1s e T0s para esses jovens que querem empregar-se em Lisboa, trabalhar no Porto, em Setúbal, arredores de Lisboa, é uma questão de 30, 40 km de Lisboa, 20 km, até este espaço social vai dar uma grande ajuda nesse fim. E a lei que está feita. As pessoas que criaram a lei a seu interesse e tal, que resolvam. Mas que resolvam uma lei simples, prática, para isto funcionar. Porque um indivíduo tem 32 anos, eu tenho um filho com 32 anos em casa. Quer criar vida, quer ter filhos, não pode. E, portanto, eu só peço aos políticos e aos presidentes da Câmara aí de Lisboa e arredores, porque aqui no interior não temos esse problema, que sigam uma lei de base. E a outra contra os políticos, já agora isto já não é do programa, que ponham as linhas férreas para o interior todo, norte a sul do país, a funcionar em pleno. Quero ver que a população vem
uma grande parte para cá trabalhar e vêm as fábricas, vem tudo. E peço imensa desculpa estar um bocadinho nervoso, que eu não gosto muito. Ora é essa, Fernando. Muito obrigada por ter partilhado o seu caso connosco e também as suas sugestões. Também diria eu que não só os jovens, mas também o caso dos idosos, como esta senhora Ana Maria Fernandes, que há pouco nos ligou, Sofia Martins dos Santos. De facto, infelizmente, isto começa a ser a realidade já habitual. Estamos a falar de uma pessoa com 84 anos, salvo erro. Portanto, uma pessoa que, em termos da lei existente, já estaria com maior proteção do que outra pessoa. E esta lei, a nossa nova lei de bases, também vem conferir, vem reforçar, ou pelo menos vem novamente elucidar as pessoas, porque lá está, essa proteção já existe na lei, vamos ver se expande ou não, mas de facto esta lei prevê determinados grupos de pessoas que têm determinadas fragilidades, por exemplo, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, os jovens, nomeadamente os jovens que procuram independência financeira. Como este senhor estava a dizer, é de facto difícil para um jovem neste momento conseguir arrendar uma casa nos centros urbanos. E também para as famílias monoparentais, para as famílias numerosas. E de facto, nesse sentido, é positivo esclarecer, na minha opinião, é positivo esclarecer que esses grupos têm que ter uma maior proteção. Relativamente ao caso desta senhora que ligou, cujo nome não recordo, penso que seria a senhora Dona Maria Fernandes, exatamente. Naturalmente eu não posso pronunciar sobre casos específicos, ainda para mais porque, conforme há pouco disse, o arrendamento é de facto muito complexo, mas aquilo que eu recomendo à senhora é que se dirija, embora perceba que possa estar um pouco desiludida com os advogados, é que se dirija, e este é o meu melhor conselho, a um colega meu e que fale, porque os advogados estão aqui para ajudar. Aliás, eu aproveito esta oportunidade para dizer que lamento que a Ordem dos Advogados não tenha preferido um parecer, porque foram preferidos pareceres pelo Conselho Superior de Magistratura, pela Ordem dos Notários, pelas associações lisbonenses de proprietários e de inquilinos, e a Ordem dos Advogados não se pronunciou, os solicitadores também se pronunciaram, e a Ordem dos Advogados não se pronunciou. E, portanto, eu gostaria de ter visto um parecer da Ordem sobre esta questão, especialmente porque nós, os advogados, também somos confrontados e também acabamos por ser... E lidam com estas situações lidamos, e, portanto, também precisamos de ter a nossa Ordem a apoiar-nos e também isto acontece muito, proativamente. Sofia, os casos desta nossa telespectadora, da Maria Fernandes, que por desconhecimento, porque... por não saber a lei, por ir na conversa de, passo a expressão, de algumas pessoas com maior conhecimento jurídico que assustam, acabam também por conseguir assustar. Exatamente. É fácil depois dar-se assim de bandeja, a senhora acabou por entregar, não sabemos bem, estamos a falar um bocadinho de cor, mas acabou por sair da casa onde vivia há 43 anos. Precisamente. Presumo eu que há à procura de uma alternativa com a idade que a senhora tem. Provavelmente uma reforma muito baixa e, enfim, com medicamentos para pagar. Mas deixe-me dizer-lhe que perguntava-me se isto é recorrente. Sim, é. Mas é verdade que nós, em Portugal, temos apoio judiciário. Portanto, as pessoas, através do acesso ao direito, podem pedir ajuda judiciária, podem pedir a nomeação de um patrono oficioso. Ao contrário do que se tem dito, existem muitos advogados oficiosos de muita qualidade em Portugal e, portanto, eu própria também estou inscrita no acesso ao direito e, portanto, pode pedir apoio judiciário, mesmo que não tenha condições para pagar, pode sempre requerer esse apoio através de um formulário da Segurança Social. Agora, voltando um bocadinho atrás, aquela pressão que há pouco estávamos a falar é uma realidade, infelizmente, é verdade, mas também é verdade que nós temos esta lei que proíbe o assédio no arrendamento, e que, portanto, estabelece até uma série de medidas que os arrendatários podem tomar. Em última análise, os senhorios até podem ser condenados no pagamento de sanções pecuniárias, que poderão ou não ser agravadas consoante o arrendatário de que estejamos a falar, por exemplo, se for uma pessoa de especial vulnerabilidade, que me parece que é o caso desta senhora, em virtude da idade que tem, e, portanto, podem recorrer a uma série de injunções para permitir que vivam em paz e, enfim, que possam desfrutar do seu local. E, portanto, se existe essa pressão, poderá existir uma situação de assédio no arrendamento, e não só.
casas em más condições, locados que estejam, por exemplo, em situações quase de pré-ruína. Isso também pode ser considerado assédio no arrendamento e, portanto, têm que ser tomadas as diligências, nomeadamente junto da Câmara Municipal, competente, que poderá fazer uma fiscalização ao locado, emitir um parecer relativamente às condições que existem. Claro que nós depois também sabemos uma coisa, isto é tudo uma questão de prova, porque se chegarmos a vias de facto... Calculo que não seja também muitas vezes fácil de provar o assédio por parte do... Uma coisa é estarmos a falar de condições do próprio locado. É óbvio que se aquele prédio está prestes a ruir, vê-se. Agora, quando estamos a falar de ameaças que são feitas quase à porta fechada, nem sempre é fácil provar. Precisamente. E ainda temos mais 2 opiniões para ouvir. Isabel Mendes está a ver-nos na Cova da Piedade. Isabel, muito bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-la, Isabel. Olha, eu estou numa casa que está quase a ruir. E, portanto, é uma casa assim, já antiga, muito antiga. E estou a pagar muito pela renda aqui, porque eu estava noutra casa, estava a pagar menos, mas tive que sair. E agora, não sei como é que eu faço para arranjar uma casa com uma renda pequena, pronto, para mim, porque eu sou reformada e ganho pouco. Pois, Isabel, infelizmente, de facto, é essa a realidade, infelizmente, de muitas pessoas hoje em dia em Portugal, nomeadamente, sobretudo, naturalmente, nos centros urbanos. Desejo-lhe ainda assim, Isabel, a maior sorte e também averiguar porque do estado da sua casa, eventualmente, estar degradada, como está a dizer. Passo a chamar Carla Rodrigues, ele está a ver-nos no Cacém. Carla, muito bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Agradeço a oportunidade de poder dar a minha opinião. Assim, eu neste momento o que me choca e a pergunta que faço como cidadã é como é que chegam às rendas acessíveis de 600 euros? Porque é de conhecimento geral. Está a falar do valor das rendas, do programa de rendas acessíveis, é isso? Acha demasiado elevado? Exato, porque é assim, se nós chegamos à conclusão, com a informação que nos fazem chegar, que a maioria dos jovens recebem 600 euros com sorte, é a realidade. Como é que é possível, não é? Mesmo que trabalhem os dois, 1.200 euros... 35% desse valor, não é? 600 euros de renda. Como é que depois fazem face ao resto? Não comem? Precisamente, Carla, muito obrigada por ter participado e pego precisamente nas suas palavras para as notas finais em estúdio com a advogada Sofia Martins dos Santos. De facto, olhando para esta lei de bases da habitação e olhando para o que é a realidade, sobretudo nos centros urbanos, esta lei continua a não ser o garante efetivo de que, de facto, cada pessoa tem direito a uma habitação digna e de acordo com as suas condições. Se ela for corretamente regulamentada e se houver orçamento para isso, é possível que as coisas melhorem e é possível que a situação em que nós nos encontramos agora tenha um volte-face e que, de facto, as pessoas consigam ter acesso a uma habitação condigna. É porque estamos a falar de um mercado que é muito privado, portanto, não estamos a falar, é sobretudo privado. Portanto, como é que se faz em termos de lei algo que nos obrigue... Exatamente, se bem que, é assim, esta lei prevê aqui uma série de instrumentos, ou seja, de medidas para fazer até
é um inventário de imóveis que estejam na esfera pública e alocar esses imóveis à habitação dos cidadãos. Portanto, isso é positivo se for feito, mas é efetivamente necessário que seja. E que pelo menos já foi anunciado ontem pelo Governo. E, portanto, é por aqui que nós temos que continuar a avançar, é criar mais incentivos aos particulares para tentarem pôr as suas casas a arrendar, mas também criar não só, para além dos incentivos, criar alguma estabilidade na lei do arrendamento, porque as pessoas genuinamente têm receio hoje em dia de arrendar as casas. Esta lei também prevê, porque nós temos estado aqui a incidir muito sobre o arrendamento, mas também prevê aqui alguns incentivos ou algumas medidas para ajudar as pessoas a conseguirem adquirir habitação própria, nomeadamente através de subsídios ou através de, lá está, benefícios, e, portanto, é possível que por aí que se consiga. Mas isto é um longo caminho a percorrer e não se pode apenas pensar no arrendamento e nos créditos à habitação, tem que se pensar, se calhar, noutras políticas que foram tomadas, porque, na verdade, tem que se ir à origem do problema. E qual é que é a origem do problema? Porque é que Lisboa e o Porto, que são os grandes centros urbanos, para além de, enfim, até o próprio Algarve também já está a começar a ficar saturado, e outras cidades, Coimbra, Leiria, Castelo Branco... Ou seja, as grandes cidades estão todas a ficar saturadas. Porquê é que elas estão a ficar saturadas? O que é que fez com que elas ficassem saturadas? E ficam essas questões para outro debate. Sofia Martins Santos, muito obrigada pela presença nesta Opinião Pública para nos ajudar a entender aquilo que vai mudar com a nova Lei de Bases da Habitação, a primeira em Portugal e que deverá ser hoje aprovada no Parlamento com os votos da esquerda. Voto contra do CDS, o PSD ainda não anunciou o sentido de voto, mas ainda assim com esta certeza de que a lei passará, serão suficientes os votos favoráveis dos partidos da esquerda. E é tudo no Opinião Pública. Marta Talaia traz-lhe o Jornal do Meio-Dia à hora certa. Até já.